o que contamina o homem. Primeira pergunta que eu te devolveria é: de onde tirou-se essa fala? Contaminar o homem. Nós temos uma fala que foi de Yeshua, no capítulo 7 de Marcos. Eu vou usar Marcos, mas esse texto também está no livro de Mateus, tá bom? Marcos, porque dentro do livro de Marcos a gente tem algo mais explícito, tá? Quando essa fala, né, o que contamina o homem? Foi a sua pergunta. Essa fala, ela procede de algo que era dito no contexto dos discípulos, foi dito para os discípulos, foi dito para Yeshua em um contexto, tá? Mas, infelizmente, o mundo cristão, eles pegaram isso e acrescentaram a essa fala sobre situações que não são situações do texto. Que situações? Por exemplo, eles pegam parte desse texto que Yeshua está falando aqui, sobre o que contamina o homem, e vão dizer, o que contamina o homem é o que sai, e não o que entra. Só que eles vão pegar nisso aí e vão colocar o que não está no texto. O que está no texto aqui? Se a gente abrir o capítulo 7 de Marcos, a gente vai encontrar aqui uma coisa interessante. Ele está dizendo assim: se eu não aconselho ninguém a seguir o que a Bíblia põe nos cabeçalhos dos textos, ou títulos que colocam sobre os textos, por que eu não aconselho a seguir isso? Porque nem sempre o cabeçalho ou o título que se dá para um texto é realmente aquilo. Primeiro, isso não é Bíblia, então isso alguém colocou. Mas nessa Bíblia que eu estou aqui usando, realmente ficou bom o título. E aqui está, por exemplo, a tradição dos anciãos. Se a gente ler aqui, então, nós vamos, a partir do capítulo 7, essa parte aí que você citou, né, está lá no verso 15. Mas tem aqui um contexto também. Quando a gente pega o contexto, ela começa assim: reuniu-se ao seu redor, os fariseus e alguns dos escribas, chegados de Jerusalém. Bom, chegou uma turma então para Yeshua. E eles vão então colocar para ele algo. Ao ver que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos sujas ou não lavadas. Agora, no texto, tem, entre parênteses, um comentário. O comentário começa no verso 3 e ele vai até o verso 5. Esse comentário, ele diz o seguinte: porque os fariseus e todos os judeus não comem a menos que se lavem as mãos à força de punhos, e ao regressar do mercado não comem, ao menos que as pijam, ou seja, lavem as mãos, tomem banho e etc. Isso é um comentário. 3 e 4 é comentário. Não existe isso na Bíblia. Alguém veio aqui e colocou. Ok? Mas se você voltar no verso 2, o assunto é: os discípulos estão comendo pão. Mas o que eles não fizeram? Quando nós, judeus, vamos comer, é normal de ter à mesa uma bacia e a gente recita uma benção e lava as mãos para poder comer. Só que eles não estão dentro de uma casa. Eles estão num lugar aberto. Pode ser que, por N razões, não lavaram as mãos. E detalhe, não é só lavar as mãos, é lavar as mãos e recitar uma bênção. Só que há alguns dizendo que se eu não lavo as mãos e como sem lavar as mãos, eu estou pecando. E o desse pecado vai me contaminar. Então o que é o assunto aqui? Quando Yeshua diz o que contamina o homem, o pecado que contamina o homem, não é comer
pão, o assunto aqui não tem nenhum outro elemento a não ser pão. Por isso que eu disse, eles pegam isso aqui e levam para o porco, eles levam para o camarão, eles levam para coisas imundas, e diz que contamina não é o que entra, é o que sai. O assunto do texto, o contexto aqui não tem porco, não tem nenhum animal imundo. Então o que contamina o homem? O que contamina o homem é o que sai. Contamina no sentido de fazer o homem pecar. É esse o contexto aqui. Eles estão dizendo que o homem peca se ele comer sem lavar as mãos. Mas o texto está dizendo, Yeshua está dizendo, que o que contamina o homem é o homem deixar sair de si pecados. E Yeshua fala isso aqui na sequência. O que contamina o homem é o que sai. Prostituição, adultério, lashon hará, isso é pecado. Isso contamina o homem. Mas ele comer pão, aqui não está falando de porco, aqui não está falando de camarão, aqui não está falando de comida imunda. O assunto aqui, eles estavam sendo condenados porque não lavaram as mãos quando comiam pão. Não é só lavar as mãos, não fizeram um ritual de lavagem das mãos. Entendido? Então, o que contamina o homem? Né? Estão usando isso aí para dizer que posso comer qualquer coisa. Mentira. O assunto aqui não é isso. Yeshua não está falando disso. Inclusive, há no finalzinho aí, entre parênteses também, que eles colocaram na boca de Yeshua. Não existe isso no texto, tá? No finalzinho, aí está dito que assim ele considerou limpo todos os alimentos. Na verdade, se é alimento, é limpo. Ah, mas então eu posso comer porco que é limpo. Porco não é alimento. Yeshua considerou limpo todos os alimentos. Todo alimento é puro. Você pode comer, recita brahá, come, não tem problema. Agora, o que não é alimento, não coma. O que o Eterno falou para você comer, coma. O que o Eterno falou para você não comer, não coma. Porque aí você está pecando. Aí o seu pecado não é o de comer, mas o de rebelião contra a palavra do Eterno. Contra a boca do Eterno. Contra aquilo que o Eterno disse para você não fazer e você está fazendo. Aí é pecado. Aí você põe para dentro e te contamina, porque é pecado. Agora, o assunto desse texto que você me cita é, Yeshua está dizendo, o que contamina o homem não é comer pão sem recitar, sem fazer uma cerimônia de lavagem de mãos. Entendido?